As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Agora, uma vez que Cristo demonstrou na parábola do samaritano que a palavra vizinho compreende todo homem, mesmo o maior estranho, não temos razão para limitar o mandamento do amor a nossos próprios parentes ou amigos. Não nego que quanto mais estreitamente qualquer pessoa está unida a nós, maior é a reivindicação que ela tem à assistência de nossos bondosos ofícios da humanidade. Exige que os homens realizem mais atos de bondade uns para com os outros, em proporção à proximidade dos laços pelos quais estão conectados, seja por relacionamento, amizade ou proximidade. E isso sem qualquer ofensa a Deus, por cuja providência somos constrangidos a isso. Mas afirmo que toda a raça humana, sem qualquer exceção, deve ser compreendida na mesma afeição de amor, e que, a esse respeito, não há diferença entre o bárbaro e o grego, o digno e o indigno, o amigo e o inimigo, pois devem ser considerados em Deus e não em si mesmos. E sempre que nos desviamos dessa visão do assunto, não é de se admirar se caímos em muitos erros. Portanto, se desejamos aderir à verdadeira lei do amor, nossos olhos devem ser dirigidos principalmente não para o homem, cuja perspectiva nos impressionaria com ódio mais frequentemente do que com amor, mas para Deus, que ordena que nosso amor por ele seja difundido entre toda a humanidade. Assim, isso deve sempre ser uma máxima fundamental para nós. Que seja qual for o caráter de um homem, devemos amá-lo porque amamos a Deus. Portanto, os escolásticos descobriram, de maneira mais pestilenta, sua ignorância ou sua maldade ao tratar dos preceitos que proíbem o desejo de vingança e ordenam o amor aos nossos inimigos, que foram entregues antigamente a todos os judeus e, posteriormente, igualmente a todos os cristãos. Eles os transformaram em conselhos que estamos livres para obedecer ou não obedecer e restringiram a observância necessária deles aos monges, que por causa dessa mesma circunstância seriam mais justos do que os cristãos comuns, porque se vinculam voluntariamente a observar esses conselhos. A razão que eles apresentaram para não os receber como leis é que parecem muito onerosos e gravosos, especialmente para os cristãos que estão sob a lei da graça. Presumem, dessa maneira, anular a eterna lei de Deus a respeito do amor ao nosso próximo. Existe tal distinção em qualquer página da lei? Pelo contrário, ela não abunda em mandamentos que ordenam estritamente o amor aos nossos inimigos. Pois qual é o significado da ordem de alimentar nosso próximo quando ele está com fome, de direcionar para o caminho certo seus bois ou seus jumentos quando estão se desviando e de ajudá-los quando estão afundando sob um fardo? Devemos fazer o bem a seu gado por sua causa e não sentir benevolência por sua pessoa. O que não é a palavra do Senhor? A vingança é minha, eu retribuirei, que é expressa em outra passagem ainda mais explicitamente. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Que eles ou apaguem essas passagens da lei, ou reconheçam que o Senhor era um legislador e não finjam mais falsamente que ele era apenas um conselheiro. E qual é o significado das seguintes expressões que presumiram abusar pela absurdidade de seu comentário? Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui, quem não argumentaria com Crisóstomo que a alegação de tal causa necessária prova claramente que estas não são exortações, mas mandamentos? O que nos resta depois de sermos expurgados do número dos filhos de Deus, senão que, segundo eles, os monges serão os únicos filhos do Pai Celestial? Eles sozinhos se atreverão a invocar Deus como seu Pai. O que se tornará agora da Igreja? Pelo mesmo princípio, ela será restrita a pagãos e publicanos, pois Cristo diz: se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? Não estaremos em uma situação feliz se eles nos deixarem o título de cristãos, mas nos privarem da herança do reino dos céus? O argumento de Agostinho é igualmente forte. Quando o Senhor diz que proíbe o adultério, ele proíbe que você viole a esposa de seu inimigo, assim como a de seu amigo. Quando ele proíbe o roubo, ele não permite que você roube de ninguém, seja amigo ou inimigo. Agora, Paulo reduz essas duas proibições de roubo e adultério à regra do amor, e até ensina que elas estão brevemente compreendidas nesta afirmação.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, ou Paulo deve ter sido um expositor errôneo da lei, ou necessariamente se segue disso que somos ordenados a amar não apenas nossos amigos, mas também nossos inimigos. Aqueles, portanto, que assim desprezam o jugo comum aos filhos de Deus, evidentemente traem a si mesmos como filhos de Satanás. É duvidoso se eles descobriram maior estupidez ou impudência na publicação desse dogma, pois todos os pais pronunciam decididamente que estes são meros preceitos que, sem dúvida, eram considerados na época de Gregório, como aparece em suas afirmações positivas, pois ele os trata como preceitos, como se nunca tivessem sido contestados. E quão tolos argumentam, dizendo que seria um fardo muito gravoso para os cristãos, como se realmente pudesse ser concebido algo mais difícil do que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Comparado a esta lei, tudo deve ser considerado fácil, seja amar um inimigo ou banir da mente todo desejo de vingança. Para nossa imbecilidade, de fato, tudo é árduo e difícil, até mesmo o menor ponto da lei. É o Senhor em quem encontramos força, que Ele dê o que ordena, que Ele ordene o que quiser. Ser cristão sob a lei da graça não consiste em licença irrestrita, não controlada por nenhuma lei, mas em estar enxertado em Cristo, por cuja graça são libertados da maldição da lei e por cujo espírito tem a lei inscrita em seus corações. Essa graça, Paulo figurativamente denominou uma lei, em alusão à lei de Deus, a qual ele estava comparando e contrastando. A disputa deles sobre a palavra lei é uma disputa sobre nada. Da mesma natureza é o que chamaram de pecado venial, um termo que aplicam à impiedade secreta, que é uma violação da primeira tabela, e a transgressão direta do último mandamento, pois essa é a definição deles, que é um desejo maligno, sem qualquer consentimento deliberado e sem qualquer longa permanência no coração. Agora, afirmo que o desejo maligno não pode entrar no coração, exceto por meio de uma deficiência daquelas coisas que a lei exige. Somos proibidos de ter outros deuses estranhos quando a mente, assaltada pela desconfiança, olha para algum outro lugar, quando é estimulada por um desejo repentino de transferir sua felicidade de Deus para algum outro ser. De onde procedem essas emoções, embora transitórias, senão da existência de algum espaço vago na alma para receber tais tentações? E para não prolongar este argumento, somos ordenados a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma. Portanto, a menos que todos os poderes de nossa alma estejam intensamente engajados no amor a Deus, já nos afastamos da obediência exigida pela lei, pois que o domínio de Deus não está bem estabelecido em nossa consciência, é evidente pelos inimigos que se rebelam contra seu governo e interrompem a execução de seus comandos. Que o último mandamento pertence propriamente a este ponto já foi demonstrado. Se sentimos algum desejo maligno em nosso coração, já somos culpados de concupiscência e nos tornamos imediatamente transgressores da lei, porque o Senhor nos proíbe não apenas de planejar e tentar qualquer coisa que prove ser prejudicial a outro, mas até mesmo de ser estimulados e agitados com concupiscência. Agora, a ira de Deus sempre repousa sobre a transgressão da lei. Portanto, não temos razão para isentar até mesmo as emoções mais triviais de concupiscência da sentença de morte. Ao determinar a natureza dos diferentes pecados, diz Agostinho, não devemos usar balanças enganosas para pesar o que quisermos e como quisermos, de acordo com nosso próprio humor, dizendo isto é pesado, isto é leve, mas devemos tomar a balança divina das Escrituras Sagradas, como do tesouro do Senhor, e nela pesar o que é pesado. Ou melhor, não devemos pesar nada nós mesmos, mas reconhecer os pesos já determinados pelo Senhor. E o que diz a Escritura? A afirmação de Paulo de que o salário do pecado é a morte demonstra suficientemente que essa distinção infundada era desconhecida para ele, uma vez que já temos uma tendência muito forte à hipocrisia. Este ópio não deveria de maneira alguma ter sido adicionado para embalar nossas consciências em uma insensibilidade maior. Desejo que essas pessoas considerem o significado desta declaração de Cristo. Aquele que quebrar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens assim, será chamado o menor no reino dos céus. Não estão eles entre esse número que presumem assim atenuar a transgressão da lei, como se não fosse digna de morte. Mas eles deveriam considerar não apenas o que é ordenado, mas quem é que dá os comandos, porque a menor transgressão da lei que ele deu é uma derrogação de sua autoridade,
é a violação da majestade divina. Em qualquer caso, uma coisa trivial em sua estimativa. Por fim, se Deus declarou sua vontade na lei, tudo que é contrário à lei desagrada a ele. Vão pretender que a ira de Deus está tão debilitada e desarmada que a punição da morte não pode imediatamente seguir? Ele declarou inequivocamente: a alma que pecar, essa morrerá, e como citei antes, o salário do pecado é a morte. Eles reconhecem que é pecado porque é impossível negá-lo. Ainda assim sustentam que não é pecado mortal. Mas como até agora se resignaram demais à ilusão, deveriam finalmente aprender a retornar ao exercício de sua razão. Se perseverarem em seus sonhos, nos despediremos deles. Que os filhos de Deus saibam que todo pecado é mortal, porque é uma rebelião contra a vontade de Deus, que necessariamente provoca sua ira, pois é uma transgressão da lei contra a qual o juízo divino é universalmente denunciado. E que as ofensas dos santos são veniais, não por sua própria natureza, mas porque obtêm perdão através da misericórdia de Deus. Capítulo 9. Cristo, embora conhecido pelos judeus sob a lei, foi claramente revelado apenas no Evangelho, pois não foi sem razão ou sem efeito que Deus se agradou, em tempos antigos, de manifestar-se como um pai por meio de expiações e sacrifícios e que consagrou para si um povo escolhido. Não há dúvida de que ele era conhecido mesmo então na mesma imagem em que agora se apresenta a nós com esplendor meridiano. Portanto, Malaquias, após ter ordenado aos judeus que atendessem à lei de Moisés e perseverassem na observância dela, porque após sua morte haveria uma interrupção do ofício profético, imediatamente anuncia que o sol da justiça se levantará. Com essa linguagem, ele sugere que a lei tendia a excitar nos piedosos uma expectativa do Messias que estava por vir e que, em sua vinda, havia razão para esperar um grau muito maior de luz. Por essa razão, Pedro diz que os profetas inquiriram e pesquisaram diligentemente sobre a salvação que agora se manifesta no Evangelho e que foi revelado a eles que não a si mesmos, mas a nós. Eles ministraram as coisas que agora são relatadas a vocês por aqueles que pregaram o Evangelho a vocês. Não que suas instruções fossem inúteis para o povo antigo ou improdutivas para eles mesmos, mas porque não desfrutaram do tesouro que Deus, por meio de suas mãos, nos transmitiu. Pois, no presente, a graça que foi o objeto de seu testemunho é familiarmente exibida diante de nossos olhos, e enquanto eles tinham apenas um pequeno gosto, nós temos uma fruição mais copiosa dela. Portanto, Cristo, que afirma que Moisés escreveu sobre ele, no entanto, exalta aquela medida de graça na qual nós superamos os judeus. Dirigindo-se a seus discípulos, ele diz: Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes e não as viram, e ouvir as coisas que vós ouvis e não as ouviram. Esta não é uma pequena recomendação da revelação evangélica que Deus nos preferiu em relação àqueles santos pais que eram eminentes por sua singular piedade. A esta declaração, aquele outro trecho não é de modo algum repugnante, onde Cristo diz: Abraão viu meu dia e se alegrou. Pois, embora sua perspectiva de algo tão remoto estivesse acompanhada de muita obscuridade, não faltava nada à certeza de uma esperança bem fundamentada. E daí a alegria que acompanhou o santo patriarca até sua morte. Nem esta afirmação de João Batista: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o revelou, exclui os piedosos que morreram antes de seu tempo de uma participação do entendimento e da luz que brilham na pessoa de Cristo. Mas, comparando sua condição com a nossa, nos ensina que temos uma manifestação clara daqueles mistérios, dos quais eles tinham apenas uma perspectiva obscura através do meio de sombras. Como o autor da Epístola aos Hebreus mostra de maneira mais copiosa e excelente, que Deus, que em diversas épocas e de várias maneiras falou outrora aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho. Portanto, embora o Filho unigênito, que agora é para nós o esplendor da glória e a imagem expressa da pessoa de Deus o Pai, tenha sido anteriormente conhecido pelos judeus, como já mostramos em outra parte por uma citação de Paulo, que ele foi o líder da antiga libertação do Egito. Ainda assim, esta também é uma verdade, que Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Pois, quando ele apareceu nesta sua imagem, fez-se visível, por assim dizer, em comparação com a representação obscura e sombria que havia sido dada antes. Isso torna a ingratidão e a obstinação daqueles que fecham os olhos em meio a este esplendor meridiano ainda mais vil e detestável. Portanto, Paulo diz que Satanás, o Deus deste mundo, cegou suas mentes, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo não brilhe sobre eles. Agora, entendo o Evangelho como uma clara manifestação do mistério de Cristo. Concedo, de fato, que como Paulo chama o Evangelho de doutrina da fé, todas as promessas que encontramos na lei a respeito da remissão graciosa dos pecados, pela qual Deus reconcilia os homens consigo mesmo, são consideradas partes dele, pois ele opõe a fé àqueles terrores que atormentam e afligem a consciência se a salvação for buscada por obras. Daí se segue que, tomando a palavra evangelho em um sentido amplo, ela compreende todos aqueles testemunhos que Deus anteriormente deu aos pais de sua misericórdia e favor paternal, mas é mais eminentemente aplicável à promulgação da graça exibida em Cristo. Esta aceitação não é apenas sancionada pelo uso comum, mas apoiada pela autoridade de Cristo e dos apóstolos, de onde se diz propriamente dele que ele prega o evangelho do reino. E Marcos se apresenta com esta prefácie: o início do evangelho de Jesus Cristo. Mas é desnecessário coletar mais passagens para provar algo suficientemente conhecido. Cristo, então, por sua vinda, trouxe à luz a vida e a imortalidade através do evangelho. Com essas expressões, Paulo não quer dizer que os pais estavam imersos nas sombras da morte até que o Filho de Deus se encarnasse, mas ao reivindicar para o Evangelho esta honrosa prerrogativa, ensina que é um novo e incomum tipo de legação, na qual Deus realizou aquelas coisas que havia prometido, para que a verdade das promessas pudesse aparecer na pessoa de seu Filho. Pois, embora os fiéis sempre tenham experimentado a verdade da afirmação de Paulo de que todas as promessas de Deus nele são sim e nele são amém, porque foram seladas em seus corações desde que ele completou em seu corpo todas as partes de nossa salvação, a exibição vívida dessas coisas obteve justamente um novo e singular louvor. Daí esta declaração de Cristo: daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pois, embora ele pareça aludir à escada que o patriarca Jacó viu em uma visão, ele exibe a excelência superior de sua vinda por este caráter, que ele abriu a porta do céu para nos dar livre acesso a ele. No entanto, devemos ter cuidado com a imaginação diabólica de Servato, que, enquanto pretende exaltar a magnitude da graça de Cristo, ou pelo menos professa tal desígnio, aboliu totalmente todas as promessas, como se tivessem terminado junto com a lei. Ele pretende que, pela fé no Evangelho, recebemos a conclusão de todas as promessas, como se não houvesse distinção entre nós e Cristo. Acabei de observar que Cristo não deixou nada incompleto de tudo que era essencial à nossa salvação. Mas não é uma inferência justa que já desfrutamos dos benefícios procurados por ele, pois isso contradiz a declaração de Paulo de que a esperança está reservada para nós. Concedo de fato que quando cremos em Cristo, ao mesmo tempo passamos da morte para a vida. Mas também devemos lembrar a observação de João de que, embora agora sejamos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que seremos. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Portanto, embora Cristo nos ofereça no Evangelho uma plenitude presente de bênçãos espirituais, a fruição delas está oculta sob a custódia da esperança, até que sejamos despidos de nosso corpo corruptível e transfigurados na glória daquele que nos precedeu. Enquanto isso, o Espírito Santo nos ordena a confiar nas promessas, e sua autoridade deve ser considerada suficiente para silenciar todos os clamores de Servato, pois, de acordo com o testemunho de Paulo, a piedade tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Portanto, ele se orgulha de ser um apóstolo de Cristo, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Em outro lugar, ele nos avisa que temos as mesmas promessas que foram dadas aos santos em tempos antigos. Finalmente, ele representa como o auge da felicidade que somos selados com o Espírito Santo da promessa. De fato, não temos outra experiência de Cristo além daquela em que o abraçamos investido em suas promessas. Daí resulta que ele habita em nossos corações e, no entanto, vivemos como peregrinos à distância dele, porque andamos pela fé e não pela vista. Não há contradição nessas duas posições.
que possuímos em Cristo tudo que pertence à perfeição da vida celestial, e ainda assim que a fé é uma visão de bênçãos invisíveis. Há, no entanto, uma diferença a ser observada na natureza ou qualidade das promessas, porque o Evangelho oferece uma clara descoberta do que a lei representou em sombras e tipos. Isso também evidencia o erro daqueles que nunca fazem outra comparação entre a lei e o Evangelho, além da que opõe o mérito das obras à imputação gratuita da justiça. Esta antítese, concedo, não deve ser rejeitada, porque Paulo, pela palavra lei, frequentemente se refere à regra de uma vida justa, na qual Deus exige de nós o que devemos a Ele, não nos oferecendo esperança de vida, a menos que cumpramos cada parte dela, e, por outro lado, anexando uma maldição, se formos culpados da menor transgressão. Este é o sentido em que ele a usa nas passagens em que argumenta que somos aceitos por Deus pela graça e somos considerados justos pelo perdão de nossos pecados, porque a observância da lei, a qual a recompensa é prometida, não pode ser encontrada em nenhum homem. Portanto, Paulo representa justamente a justiça da lei e a do Evangelho como opostas entre si. Mas o Evangelho não sucedeu toda a lei, de modo a introduzir um caminho diferente de salvação, mas sim para confirmar e ratificar as promessas da lei e conectar o corpo com as sombras. Pois, quando Cristo diz que a lei e os profetas foram até João, ele não abandona os pais à maldição da qual os escravos da lei não podem escapar. Ele implica, antes, que eles foram apenas iniciados nos rudimentos da religião, de modo que permaneceram muito abaixo da sublimidade da doutrina evangélica. Portanto, quando Paulo chama o Evangelho de poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, ele acrescenta que é testemunhado pela lei e pelos profetas. Mas, ao final da mesma epístola, embora afirme que a pregação de Jesus Cristo é a revelação do mistério que foi mantido em segredo desde o princípio do mundo, ele qualifica esse sentimento com a seguinte explicação: que agora é manifestado e pelas escrituras dos profetas é conhecido por todas as nações. Daí concluímos que quando se menciona toda a lei, o Evangelho difere dela apenas com respeito a uma clara manifestação, mas, em razão da inestimável plenitude de graça que nos foi exibida em Cristo, o reino celestial de Deus é justamente dito ter sido erguido na terra em sua vinda. Agora, João foi colocado entre a lei e o Evangelho, exercendo um ofício intermediário conectado com ambos. Pois, embora ao chamar Cristo de Cordeiro de Deus e vítima pela expiação dos pecados, ele pregue a substância do Evangelho, ainda assim, porque não expressou claramente aquele poder e glória incomparáveis que depois apareceram em sua ressurreição, Cristo afirma que ele não é igual aos apóstolos. Este é o seu significado nas seguintes palavras: entre os que nasceram de mulheres, não surgiu um maior do que João Batista. No entanto, o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Pois ele não está ali elogiando as pessoas, mas, após ter preferido João a todos os profetas, ele atribui o mais alto grau de honra à pregação do Evangelho, que já vimos ser significada pelo reino dos céus. Quando João disse que era apenas uma voz, como se fosse inferior aos profetas, essa declaração não provinha de uma humildade fingida. Ele queria significar que não lhe foi confiada uma embaixada própria, mas atuou meramente na capacidade de um arauto, de acordo com a previsão de Malaquias. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Nem de fato, ao longo de todo o seu ministério, ele visou outra coisa senão procurar discípulos para Cristo, o que também prova, a partir de Isaías, ter sido a comissão que lhe foi dada por Deus. Nesse sentido, ele foi chamado por Cristo de uma luz ardente e resplandecente, porque o dia ainda não havia chegado. No entanto, isso não é razão para que ele não seja contado entre os pregadores do Evangelho, já que usou o mesmo batismo que foi posteriormente entregue aos apóstolos, mas não foi até que Cristo fosse recebido na glória celestial que o progresso mais livre e rápido dos apóstolos completou o que João havia começado. Capítulo 10. A similaridade dos testamentos Antigo e Novo. A partir das observações anteriores, pode agora ser evidente que todas as pessoas desde o início do mundo, que Deus adotou na sociedade de seu povo, têm estado federalmente conectadas com ele pela mesma lei e pela mesma doutrina que estão em vigor entre nós. Mas como é de não pequena importância que este ponto seja estabelecido, mostrarei, a título de apêndice,
uma vez que os pais foram participantes conosco da mesma herança e esperaram pela mesma salvação através da graça de nosso mediador comum, quão diferente era sua condição nessa conexão em relação à nossa. Pois, embora os testemunhos que coletamos da lei e dos profetas em prova disso tornem suficientemente evidente que o povo de Deus nunca teve outra regra de religião e piedade, ainda assim, como alguns escritores levantaram muitas disputas sobre a diferença entre os testamentos Antigo e Novo, que podem ocasionar dúvidas na mente de um leitor desatento, designaremos um capítulo particular para melhor e mais precisa discussão deste assunto. Além disso, o que de outra forma teria sido muito útil agora se tornou necessário para nós por causa de Servato e alguns loucos da seita dos anabatistas, que não têm outra ideia da nação israelita senão a de um rebanho de porcos que pretendem ter sido mimados pelo Senhor neste mundo, sem a menor esperança de uma futura imortalidade no céu. Para defender a mente piedosa, portanto, desse erro pestilento e, ao mesmo tempo, remover todas as dificuldades que possam surgir da menção de uma diversidade entre os testamentos Antigo e Novo, vamos, à medida que prosseguimos, examinar que semelhança há entre eles e que diferença, que aliança o Senhor fez com os israelitas nos tempos antigos antes da vinda de Cristo e o que ele estabeleceu conosco desde sua manifestação na carne. De fato, ambos esses tópicos podem ser tratados em uma palavra. A aliança de todos os pais é tão longe de diferir substancialmente da nossa que é a mesma. Ela apenas varia na administração, mas como tal brevidade extrema não transmitiria a nenhum homem uma compreensão clara do assunto, é necessário, se quisermos fazer algum bem, prosseguir para uma explicação mais detalhada. Mas ao mostrar sua semelhança, ou melhor, unidade, será desnecessário recapitular todos os detalhes que já foram mencionados e inconveniente introduzir aquelas coisas que permanecem a serem discutidas em outro lugar. Devemos aqui insistir principalmente em 3 pontos principais que temos que manter. Primeiro, que a opulência carnal e a felicidade não foram propostas aos judeus como uma marca a que deveriam aspirar, mas que foram adotados para a esperança da imortalidade e que a verdade dessa adoção foi certificada a eles por oráculos, pela lei e pelos profetas. Em segundo lugar, que a aliança pela qual foram unidos ao Senhor não foi fundada em nenhum mérito deles, mas na mera misericórdia de Deus que os chamou. Em terceiro lugar, que ambos possuíam e conheciam Cristo como o mediador pelo qual foram unidos a Deus e se tornaram participantes de suas promessas. O segundo desses pontos, como talvez ainda não seja suficientemente conhecido, será demonstrado amplamente em seu devido lugar, pois provaremos por numerosos e explícitos testemunhos dos profetas que toda a bênção que o Senhor deu ou prometeu a seu povo procedeu de sua bondade indulgente. O terceiro ponto foi claramente demonstrado em vários lugares e não negligenciamos totalmente o primeiro. Portanto, ao discutir o primeiro ponto, porque ele pertence principalmente ao argumento presente e é o grande assunto de sua controvérsia contra nós, usaremos uma aplicação mais diligente, ainda que de tal maneira que, se algo estiver faltando na explicação dos outros, possa ser suprido à medida que prosseguimos ou adicionado posteriormente em um lugar adequado. De fato, o apóstolo remove toda dúvida a respeito de todos esses pontos, quando diz que Deus, o Pai, prometeu por seus profetas nas Sagradas Escrituras o evangelho concernente a seu Filho, que ele promulgou no tempo determinado. E novamente que a justiça da fé que é revelada no evangelho é testemunhada pela lei e pelos profetas. Pois o evangelho não detém os homens na alegria da vida presente, mas os eleva à esperança da imortalidade. Não os prende a delícias terrestres, mas ao anunciar-lhes uma esperança reservada no céu, transporta-os, por assim dizer, para lá, pois esta é a descrição que ele dá em outro lugar. Em quem também, depois de crerdes, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida. Novamente, ouvimos falar da sua fé em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, pela esperança que está reservada para vocês no céu, da qual ele ouviu antes na palavra da verdade do Evangelho. Novamente, ele o chamou pelo nosso Evangelho para a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde é chamado a palavra da salvação e o poder de Deus para a salvação dos crentes e o reino dos céus. Agora, se a doutrina do Evangelho é espiritual e abre um caminho para a posse de uma vida imortal,
Não devemos supor que aqueles a quem foi prometido e anunciado estavam totalmente negligentes e descuidados de suas almas e estupidificados na busca de prazeres corporais. Nem deve alguém aqui alegar que as promessas que estão registradas na lei e nos profetas a respeito do Evangelho não foram destinadas aos judeus. Pois logo após ter falado do Evangelho sendo prometido na lei, ele acrescenta que tudo o que a lei diz, diz aos que estão sob a lei. Isso foi em outro argumento, concedo, mas quando ele disse que tudo que a lei inculca realmente pertencia aos judeus, ele não foi tão esquecido a ponto de não lembrar o que havia afirmado alguns versículos antes, a respeito do evangelho prometido na lei, ao declarar que o Antigo Testamento continha promessas evangélicas. Portanto, o apóstolo demonstra claramente que isso se relaciona principalmente a uma vida futura. Pois, pela mesma razão, segue-se que foi fundado na livre misericórdia de Deus e confirmado pela mediação de Cristo, pois até mesmo a pregação do Evangelho apenas anuncia que os pecadores são justificados pela bondade paternal de Deus, independentemente de qualquer mérito próprio, e toda a substância disso termina em Cristo. Quem, então, se atreve a representar os judeus como desprovidos de Cristo, com quem somos informados que a aliança evangélica foi feita, da qual Cristo é a própria fundação? Quem se atreve a representá-los como estranhos ao benefício de uma salvação gratuita, a quem somos informados que a doutrina da justiça da fé foi comunicada? Mas, para não ser prolixo em discutir um ponto claro, temos uma expressão notável do Senhor. Abraão se alegrou por ver meu dia, e viu-o e ficou contente. E o que Cristo declara ali sobre Abraão, o apóstolo mostra ter sido universal entre os fiéis, quando diz que Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois ele fala ali não apenas da divindade eterna de Cristo, mas de seu poder, que tem sido perpetuamente manifestado aos fiéis. Portanto, tanto a bem-aventurada Virgem quanto Zacarias declaram em seus cânticos que a salvação revelada em Cristo é o cumprimento das promessas que o Senhor havia feito a Abraão e aos patriarcas. Se o Senhor, na manifestação de Cristo, cumpriu fielmente seu antigo juramento, não se pode negar que o fim do Antigo Testamento sempre esteve em Cristo e na vida eterna. Além disso, o apóstolo iguala os israelitas a nós, não apenas na graça da aliança, mas também na significação dos sacramentos. Pois quando ele pretende trazer exemplos das punições com as quais as Escrituras afirmam que foram anteriormente castigados, a fim de deter os coríntios de cometer crimes semelhantes, ele começa por afirmar que não temos razão para nos arrogarmos qualquer preeminência que possa nos livrar da vingança divina infligida a eles. Uma vez que o Senhor não apenas os favoreceu com os mesmos benefícios, mas ilustrou sua graça entre eles pelos mesmos símbolos, como se dissesse: se você confia em estar além do alcance do perigo, porque tanto o batismo pelo qual fostes selados quanto a ceia que diariamente recebeis têm promessas excelentes, enquanto ao mesmo tempo desprezais a bondade divina e viveis vidas dissolutas, saibam que os judeus também não estavam desprovidos de tais símbolos. Embora o Senhor tenha infligido a eles seu julgamento mais severo, eles foram batizados em sua passagem pelo mar e na nuvem, pela qual foram protegidos do calor do sol. Nossos oponentes sustentam que essa passagem foi um batismo carnal, correspondente em algum grau ao nosso espiritual, mas, se isso fosse admitido, o argumento do apóstolo não prosseguiria, pois seu objetivo aqui é impedir que os cristãos suponham que eles excedeu os judeus no privilégio do batismo. Nem o que se segue imediatamente, que todos comeram o mesmo maná espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, a qual ele interpreta como sendo Cristo, é passível de invalidar essa declaração de Paulo. Eles objetam a afirmação de Cristo: vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Se alguém comer deste pão, que é a minha carne, viverá para sempre. Mas as duas passagens são reconciliáveis sem dificuldade. O Senhor, porque estava se dirigindo a ouvintes que apenas buscavam se satisfazer com sustento corporal, mas estavam indiferentes à comida para a alma, adapta seu discurso em certa medida à capacidade deles e institui uma comparação entre o maná e seu próprio corpo, particularmente para impressionar seus sentidos. Eles exigem que, para adquirir autoridade para si mesmo, ele prove seu poder por algum milagre, como Moisés fez no deserto, quando obteve maná do céu. No entanto, no maná, eles não tinham ideia de nada além de um remédio para a fome corporal, com a qual o povo estava então aflito.
Eles não penetraram no mistério mais sublime do qual Paulo trata. Portanto, Cristo, para demonstrar a superioridade da bênção que deveriam esperar dele em relação àquela que disseram que seus pais haviam recebido de Moisés, faz essa comparação. Se, em sua opinião, é um grande e memorável milagre que o Senhor, para evitar que seu povo perecesse no deserto, os supriu por meio de Moisés com alimento celestial que serviu como sustento temporário, quanto mais excelente deve ser aquele alimento que comunica a imortalidade. Vemos então por que o Senhor omitiu a principal coisa designada pelo maná e apenas observou a menor vantagem que resultou dele. Foi porque os judeus, como se tivessem a intenção de reprochá-lo, o contrastaram com Moisés, que supriu as necessidades do povo com maná. Ele responde que é o dispensador de um favor muito superior, em comparação com o qual o sustento corporal do povo, o único objeto de sua grande admiração, merece ser considerado como nada, sabendo que o Senhor, ao reinar maná do céu, não apenas o derramou para o sustento de seus corpos, mas também o dispersou como um mistério espiritual para tipificar aquela vivificação espiritual que é experimentada em Cristo. Paulo não negligencia essa visão do assunto, que é a mais digna de consideração. Portanto, é certamente e claramente provado que as mesmas promessas de uma vida eterna e celestial com as quais o Senhor agora nos favorece não foram apenas comunicadas aos judeus, mas também seladas e confirmadas por sacramentos verdadeiramente espirituais. Este assunto é discutido extensivamente por Agostinho contra os maniqueus. Mas, se o leitor preferir um relato de testemunhos da lei e dos profetas para mostrar que a aliança espiritual também era comum aos pais, como ouvimos de Cristo e de seus apóstolos, atenderei a esse desejo e com maior prontidão, porque nossos adversários serão assim mais decisivamente refutados e não terão pretexto para qualquer futura objeção. Começarei com essa demonstração, que embora eu saiba que os anabatistas a considerarão superficial e quase ridícula, ainda terá considerável peso para pessoas de dignidade e bom entendimento. E eu presumo que há tal eficácia vital na palavra divina que vivifica as almas de todos aqueles a quem Deus favorece com uma participação dela, pois a afirmação de Pedro sempre foi verdadeira. É uma semente incorruptível que permanece para sempre, como ele também conclui das palavras de Isaías. Agora, quando Deus antigamente uniu os judeus a si mesmo neste sagrado vínculo, não há dúvida de que os separou para a esperança da vida eterna. Pois, quando digo que eles abraçaram a palavra que os conectaria mais intimamente com Deus, não me refiro àquela espécie geral de comunicação com Ele que se difunde pelo céu e pela terra e por todas as criaturas do universo, que, embora anime todas as coisas de acordo com suas respectivas naturezas, ainda assim não liberta da necessidade da corrupção. Refiro-me àquela espécie particular de comunicação pela qual as mentes dos piedosos são iluminadas no conhecimento de Deus e, em certa medida, unidas a Ele. Desde Adão, Abel, Noé, Abraão e os outros patriarcas estavam ligados a Deus por tal iluminação de sua palavra. Sustento que não pode haver dúvida de que eles tiveram uma entrada em seu reino imortal, pois foi uma participação real de Deus que não pode ser separada da bênção da vida eterna. Se o assunto ainda parecer envolto em alguma obscuridade, vamos prosseguir para a própria forma da aliança, que não apenas satisfará mentes sóbrias, mas provará abundantemente a ignorância daqueles que se esforçam para se opor a ela. Pois o Senhor sempre fez esta aliança com seus servos. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essas expressões, de acordo com a explicação comum dos profetas, compreendem vida e salvação e felicidade consumada, pois não é sem razão que Davi frequentemente pronuncia: quão bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua própria herança. E isso não por causa de qualquer felicidade terrena, mas porque ele livra da morte. Preserva perpetuamente e atende com misericórdia eterna aqueles que tomou por seu povo, como é expresso em outros profetas. Não és tu, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Não morreremos. O Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Bem-aventurado és tu. Ó Israel, quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor? Mas, para não me alongar muito em um ponto que não o requer, somos frequentemente lembrados ao ler os profetas de que teremos uma plenitude de todas as bênçãos e até mesmo uma certeza de salvação, desde que o Senhor seja nosso Deus. E isso com boa razão.
Pois, se seu rosto, assim que começa a brilhar, é um sinal presente de salvação, Deus se manifestará a qualquer homem sem abrir os tesouros da salvação para ele. Pois Deus é nosso Deus sob a condição expressa de que ele ande no meio de nós, como declarou por meio de Moisés. Mas essa presença não pode ser obtida sem a posse da vida. E embora nada mais tenha sido expresso, eles tinham uma promessa de vida espiritual suficientemente clara nestas palavras: Eu sou o Senhor vosso Deus. Pois ele anunciou que seria um Deus não apenas para seus corpos, mas principalmente para suas almas. Pois uma alma, a menos que unida a Deus pela justiça, permanece alienada dele na morte. Mas se essa união ocorrer, será acompanhada de salvação eterna. Além disso, ele não apenas declarou ser seu Deus, mas prometeu continuar assim para sempre, a fim de que sua esperança, não satisfeita com as bênçãos presentes, pudesse se estender à eternidade. E que o uso do tempo futuro transmitisse essa ideia a eles. Aparecem muitas expressões, onde os fiéis se consolam não apenas em meio a males presentes, mas para o futuro, de que Deus nunca os abandonará. Mas em relação à segunda parte da promessa, ele ainda os encorajou mais claramente quanto à extensão da bênção divina a eles além dos limites da vida presente. Eu serei um Deus para a tua descendência depois de ti. Pois, se ele pretendesse declarar sua benevolência a eles após a morte, abençoando sua posteridade, muito mais ele não falharia em manifestar seu favor em relação a eles mesmos. Pois Deus não é como os homens, que transferem seu amor para os filhos de seus amigos, porque a morte lhes tira a oportunidade de realizar atos de bondade para aqueles que eram objetos de seu afeto. Mas Deus, cuja beneficência não é interrompida pela morte, não priva os mortos das bênçãos de sua misericórdia, que ele difunde por 1000 gerações. O desígnio do Senhor, portanto, era mostrar-lhes, por uma prova clara, a magnitude e a abundância de sua bondade, que eles deveriam experimentar após a morte, quando descreveu sua exuberância como alcançando toda a sua posteridade. Agora o Senhor selou a verdade e, por assim dizer, exibiu o cumprimento dessa promessa quando se chamou de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, muito tempo depois de estarem mortos. Pois o que está implícito nisso não teria sido uma apelação ridícula se eles tivessem perecido. Seria como se ele dissesse: Eu sou o Deus daqueles que não existem. Portanto, os evangelistas relatam que, com esse único argumento, os saduceus ficaram tão embaraçados por Cristo que não puderam negar que Moisés havia dado um testemunho a favor da ressurreição dos mortos, pois aprenderam com o próprio Moisés que todos os seus santos estão em suas mãos, de onde era fácil inferir que a morte não havia aniquilado aqueles que ele, que é o árbitro da vida e da morte, havia recebido em sua guarda e proteção. Agora, para chegar ao ponto principal sobre o qual essa controvérsia gira, vamos examinar se os fiéis não foram instruídos pelo Senhor a perceber que tinham uma vida melhor em outro mundo e a meditar sobre isso em detrimento da vida presente. Em primeiro lugar, o curso da vida que lhes foi divinamente imposto era um exercício perpétuo pelo qual eram lembrados de que eram os mais miseráveis de toda a humanidade se não tivessem felicidade senão na vida presente. Adão, tornado muito infeliz apenas pela lembrança de sua felicidade perdida, encontra grande dificuldade em suprir suas necessidades por meio de trabalhos ansiosos. Nem a maldição divina se limita a seus trabalhos manuais. Ele experimenta a mais amarga tristeza por aquilo que era seu único consolo restante. De seus 2 filhos, é privado de um pelas mãos cruéis de seu irmão, e o sobrevivente é merecidamente o objeto de seu desprezo e aversão. Abel, cruelmente assassinado na flor de sua idade, apresenta um exemplo de calamidade humana. Noé, enquanto todo mundo se entrega tranquilamente a prazeres sensuais, consome uma parte valiosa de sua vida com excessivo trabalho na construção da arca. Sua fuga da morte foi acompanhada de maior angústia do que se tivesse morrido 100 vezes, pois além de que a arca era, por assim dizer, uma prisão para ele durante 10 meses, nada poderia ser mais desagradável do que ser detido por tanto tempo, quase imerso no odor dos animais. Após ter escapado de tais grandes dificuldades, ele encontra uma nova ocasião de tristeza. Vê-se ridicularizado por seu próprio filho e é forçado a pronunciar uma maldição com sua própria boca sobre aquele a quem, pela grande bondade de Deus, havia recebido salvo do dilúvio. Abraão é alguém que deve ser considerado igual a um anfitrião, se considerarmos sua fé,
que nos é proposta como o melhor padrão de crença, de modo que devemos ser contados em sua família para sermos filhos de Deus. Agora, o que poderia ser mais absurdo do que Abraão ser o pai de todos os fiéis e não possuir nem mesmo o menor lugar entre eles? Mas ele não pode ser excluído de seu número, nem mesmo da posição mais honrosa, sem a destruição de toda a igreja. Agora, em relação às circunstâncias de sua vida, quando é chamado pela primeira vez, ele é arrancado pelo comando divino de sua terra, de seus pais e de seus amigos, cujo desfrute se supõe dar à vida seu principal sabor. Como se Deus pretendesse privá-lo de todos os prazeres da vida, assim que entrou na terra em que foi ordenado a residir, é expulso dela por uma fome. Ele se retira em busca de alívio para um lugar onde, para a preservação de sua própria segurança, considera necessário desonrar sua própria esposa, o que provavelmente seria mais aflitivo para ele do que muitas mortes. Depois de retornar ao país de sua residência, é novamente expulso por fome. Que tipo de felicidade é essa de habitar em um país onde deve frequentemente experimentar fome e até perecer por falta de sustento, a menos que o deixe? No país de AMC, ele é novamente levado à mesma necessidade de comprar sua própria segurança pessoal à custa da perda de sua esposa. Enquanto vagueia de um lado para o outro por muitos anos em um estado instável, é compelido pelas constantes brigas de seus servos a enviar embora seu sobrinho, a quem considerava como um filho. Não há dúvida de que ele suportou essa separação da mesma forma que suportaria a amputação de um de seus membros. Logo depois é informado de que inimigos o levaram cativo. Onde quer que dirija seu curso, encontra-se cercado por bárbaros selvagens que não lhe permitem sequer beber a água dos poços, que com imenso trabalho ele mesmo cavou, pois não poderia ter comprado o uso deles do rei de Gá, se não tivesse sido previamente proibido. Quando chega à velhice, além do tempo de ter filhos, experimenta a circunstância mais desagradável e dolorosa com a qual essa idade é acompanhada. Vê-se destituído de posteridade até que, além de todas as expectativas, gera Ismael, cujo nascimento compra um alto preço, enquanto é atormentado pelas reprovações de Sara, como se encorajasse a contumácia de sua serva e assim fosse ele mesmo a causa da perturbação doméstica. Finalmente, Isaque nasce. Mas seu nascimento é acompanhado da condição de que Ismael, o primogênito, deve ser banido da família e abandonado como um inimigo. Quando Isaque é deixado sozinho para consolar o bom homem em seus anos declinantes, logo depois é ordenado a sacrificá-lo. O que pode a mente humana imaginar mais calamitoso do que um pai se tornar o executor de seu próprio filho? Se ele tivesse sido levado pela doença, todos teriam considerado a idade do pai extremamente infeliz, como tendo recebido um filho em zombaria, cuja perda certamente redobraria sua dor anterior por estar destituído de filhos. Se ele tivesse sido massacrado por algum estranho, a calamidade teria sido grandemente aumentada pela horrível natureza de seu fim. Mas ser morto pela própria mão do pai supera todos os outros exemplos de aflição. Em suma, ao longo de toda a sua vida, Abraão foi tão perseguido e afligido que, se alguém quisesse dar um exemplo de uma vida de calamidade, não poderia encontrar um mais adequado. Nem se deve objetar que ele não era totalmente miserável, porque finalmente teve uma libertação próspera de tantos e tão extremos perigos, pois não podemos considerar sua vida como feliz, que por um longo período luta através de uma infinidade de dificuldades, mas sim a de quem é isento de aflições e favorecido com o desfrute pacífico das bênçãos presentes. Isaque, embora afligido com menos calamidades, raramente desfruta do menor gosto de prazer. Ele também experimenta aquelas vexações que não permitem que um homem seja feliz no mundo. A fome o expulsa da terra de Canaã, sua esposa é arrancada de seu seio, seus vizinhos frequentemente o assediam e tomam todos os métodos para afligi-lo, de modo que ele também é constrangido a contender com eles sobre água. Em sua própria família, sofre muito desconforto pelas esposas de Esaú, é angustiado pela discórdia de seus filhos e incapaz de remediar aquele grande mal, exceto pelo exílio daquele a quem havia dado a bênção. Com relação a Jacó, ele é um exemplo eminente de nada além de extrema infelicidade. Passa sua infância em casa, em meio às ameaças e terrores de seu irmão mais velho, aos quais é finalmente constrangido a ceder, um fugitivo de seus pais e de sua terra natal. Além da amargura do exílio, é tratado com indiferença por seu tio Labão.
Não é suficiente para ele suportar uma servidão muito dura e severa de 7 anos, mas ele é fraudulentamente enganado em uma esposa em troca de outra esposa. Ele deve entrar em uma nova servidão, na qual, como ele mesmo se queixa, é queimado o dia todo pelos raios ardentes do sol, e durante a noite sem sono é paralisado pelo frio gélido. Durante 20 anos que passa em tais extremas dificuldades, é diariamente afligido com novas injúrias de seu sogro, nem desfruta de tranquilidade em sua própria família, que vê distraída e quase despedaçada pelas animosidades, contendas e rivalidade de suas esposas. Quando ele se prepara para retornar ao seu próprio país, é obrigado a partir de uma maneira que se assemelha a uma fuga ignominiosa. Nem mesmo então consegue escapar da iniquidade de seu sogro, mas é assediado com suas reprovações e insultos no meio de sua jornada. Imediatamente após, ele cai em uma dificuldade muito maior, pois, à medida que avança em direção a seu irmão, tem a morte diante de seus olhos em tantas formas quanto um inimigo cruel e inveterado pode conceber. Ele é extremamente atormentado e distraído com terríveis medos enquanto espera a aproximação de seu irmão. Quando vê, cai a seus pés como uma pessoa meio morta, até que o encontra mais reconciliado do que poderia ter ousado esperar. Além disso, em sua primeira entrada na terra é privado de Raquel, sua amada esposa. Depois, ouve que o filho que teve com ela, e a quem, portanto, amava acima dos demais, é despedaçado por feras selvagens. A severidade de sua dor pela morte é expressa por ele mesmo quando, após muitos dias de luto, obstinadamente recusa toda consolação, dizendo: "Eu descerei à sepultura até meu filho." Enquanto isso, lamenta a violação e o estupro de sua filha e a imprudência de seus filhos em se vingar, o que não apenas o tornou um objeto de aversão para todos os habitantes do país, mas o colocou em perigo imediato de ser massacrado. Que abundantes fontes de ansiedade, dor e vexação eram essas? Então segue-se o horrível crime de Rúben, seu primogênito, do qual nenhuma maior aflição poderia lhe sobrevir, pois, se a poluição da esposa de um homem é contada entre as maiores misérias, o que diremos quando o crime é perpetrado por seu próprio filho? Não muito depois, sua família é contaminada com incesto, de modo que um número tão grande de ocorrências desonrosas pode ser esperado para quebrar um coração que, de outra forma, é muito firme e não quebrado por calamidades. Perto do fim de sua vida, quando busca sustento para si e sua família em um tempo de fome, seus ouvidos são feridos pela notícia de uma nova calamidade que o informa que um de seus filhos está detido na prisão e, para recuperá-lo, é obrigado a confiar seu querido Benjamim aos cuidados dos demais. Quem pode supor que, em tal acumulação de aflições, ele teve um único momento de alívio? Ele mesmo, que é o mais capaz de dar um testemunho a respeito de si, declara a Faraó que seus dias na terra foram poucos e maus, afirmando que viveu em contínuas misérias. Ele nega que tenha desfrutado da prosperidade que o Senhor lhe prometeu. Portanto, ou Jacó formou uma estimativa imprópria e ingrata do favor de Deus, ou falou a verdade ao afirmar que foi miserável na terra. Se sua afirmação era verdadeira, segue-se que sua esperança não estava fixada em coisas terrestres. Se esses santos pais esperavam, como indubitavelmente esperavam, uma vida de felicidade da mão de Deus, ambos sabiam e contemplavam um tipo diferente de bem-aventurança daquela da vida terrestre. Isso o apóstolo mostra muito bem quando diz: "Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, co-herdeiros com ele da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus." Todos esses morreram na fé, não tendo recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe e estando persuadidos delas, e as abraçaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pois os que dizem tais coisas declaram claramente que buscam uma pátria, e se tivessem estado atentos àquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois preparou para eles uma cidade. Pois teriam sido estúpidos, além de toda comparação, em seguir tão firmemente promessas das quais não havia esperança na terra, a menos que esperassem a realização delas em outro mundo. Mas o apóstolo, com grande força, insiste principalmente nisso, que chamaram a vida presente de peregrinação, como também é afirmado por muitos.
Pois, se eram estrangeiros e peregrinos na terra de Canaã, o que se tornou da promessa divina pela qual foram designados herdeiros dela? Isso implica manifestamente, portanto, que a promessa que o Senhor lhes havia dado a respeito da posse dela se referia a algo mais remoto. Por isso, nunca adquiriram um pé de terra em Canaã, exceto por meio do qual testificaram que não tinham esperança de desfrutar do benefício da promessa até após a morte. E essa é a razão pela qual Jacó achou tão desejável ser enterrado lá, que fez seu filho José prometer isso a ele sob juramento. E porque José ordenou que seus ossos fossem removidos para lá, mesmo várias gerações após sua morte, quando já teriam sido reduzidos a cinzas. Em suma, aparece evidentemente que em todas as suas atividades na vida, mantiveram em vista a bem-aventurança do estado futuro. Pois por que Jacó deveria ter desejado tão ansiosamente e se exposto a tal perigo ao tentar obter a primogenitura, que ocasionaria seu exílio e quase seu afastamento de sua família, mas do qual não poderia derivar nenhum benefício possível, a menos que tivesse sua visão fixada em uma bênção mais nobre? E que tal era sua visão? Ele declarou nestas palavras que proferiu com seu último suspiro: "Esperei pela tua salvação, ó Senhor." Que salvação ele poderia esperar quando se sentia prestes a expirar, a menos que visse na morte o início de uma nova vida? Mas por que discutimos sobre os santos e filhos de Deus, quando até mesmo um que em outros aspectos se esforçou para se opor à verdade, não estava totalmente destituído de tal conhecimento? Pois qual era o significado de Balaão quando disse: "Deixa-me morrer a morte dos justos e que meu último fim seja como o dele"? Mas o mesmo que Davi expressou posteriormente nas seguintes palavras: "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. O mal matará os ímpios." Se a morte fosse o limite final da existência humana, nenhuma diferença poderia ser observada entre o justo e o ímpio. A distinção entre eles consiste nos diferentes destinos que os aguardam após a morte. Ainda não avançamos além de Moisés, cujo único ofício, alegam nossos oponentes, era persuadir um povo carnal ao culto de Deus pela fertilidade da terra e pela abundância de todas as coisas. E, no entanto, a menos que alguém rejeite voluntariamente as evidências apresentadas a ele, já descobrimos uma clara declaração de aliança espiritual. Mas se descermos aos profetas, lá temos a mais completa revelação tanto da vida eterna quanto do reino de Cristo. E primeiro, com que clareza e certeza, Davi dirige todos os seus escritos a esse fim. Embora, como ele tenha sido anterior aos demais em termos de tempo, de acordo com a ordem da dispensação divina, ele prefigurou os mistérios celestiais de forma mais obscura do que eles. Que avaliação ele formou de sua habitação terrestre, o seguinte trecho declara: "Sou um estranho contigo e um peregrino, como todos os meus pais foram. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Certamente todo homem anda em um espetáculo vã. E agora, Senhor, o que espero? Minha esperança está em Ti." Aquele que, após ter confessado que não há nada substancial ou permanente na terra, ainda mantém a constância de sua esperança em Deus, certamente contempla a felicidade reservada para ele em outro mundo. Para essa contemplação, ele frequentemente recorda os fiéis sempre que deseja lhes oferecer verdadeira consolação, pois em outro lugar, após ter falado sobre a brevidade e a natureza transitória da vida humana, ele acrescenta: "Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem." Semelhante a isso é o seguinte: "Antigamente lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Sim, todos eles envelhecerão como uma vestimenta. Como um manto os mudarás e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e teus anos não terão fim. Os filhos de teus servos continuarão, e sua descendência será estabelecida diante de ti." Se, não obstante a destruição do céu e da terra, os piedosos não deixam de ser estabelecidos diante do Senhor, segue-se que sua salvação está conectada com sua eternidade. Mas sua esperança não pode ser sustentada, a menos que repose na promessa que encontramos em Isaías. "Os céus, diz o Senhor, desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como uma vestimenta, e os que nela habitam morrerão da mesma maneira. Mas minha salvação será para sempre, e minha justiça não será abolida." Onde a perpetuidade é atribuída à justiça e à salvação, considerada não como residente em Deus, mas como experimentada pelos homens.